Isaías 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Vou estar orando nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Jesus, eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha realmente ministrar e que tudo que for falado aqui possa realmente cair em solo fértil, Jesus, e que o Senhor venha nos tocar nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu tô nervosa. Nesse capítulo de Isaías 61, vai falar sobre que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Isaías falando sobre ele mesmo. Mas eu acredito que é uma palavra que nós podemos tomar para a gente, né? O Espírito do Senhor está sobre nós e o Senhor nos ungiu para levar as boas novas aos pobres. O Senhor quer nos enviar para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, para anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas, aqueles que estão aprisionados, né, pelo pecado. E muitas vezes nós pensamos que é muito difícil fazer isso, muitas vezes nós não conseguimos. Nós achamos muito difícil, a gente permite que a vergonha nos pare ou a falta de informação. Então, nessa noite, eu queria realmente trazer informações. Primeiramente, informações. Eu vi um podcast recentemente no YouTube de uma moça e ela falava sobre a questão, né, da igreja perseguida, que a igreja do Oriente tem passado, e ela falava sobre como que a gente pode ajudar, né? Porque muitas vezes a gente sabe da realidade dessas igrejas, sabe da realidade desses países, tudo que os cristãos passam nesses países, a gente fica meio que se sentindo completamente impotente. O que nós podemos fazer? E a gente acaba não fazendo nada porque a gente acha que não dá para a gente fazer nada, né? E isso não é real. E aí ela vem falando que a primeira coisa que nós podemos fazer é nos informar. Nós temos o Google à nossa disposição, nós temos o Google com a gente, que nos ajuda hoje em dia, com um clique, a gente saber de qualquer coisa, né? Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não quer, a gente não vai atrás. Então, eu quero trazer essas informações aqui. É por isso que eu tinha preparado o slide, mas eu realmente não estou conseguindo compartilhar. Então, vai ficar assim, né? Prestem bastante atenção. E eu vou começar falando de alguns países lá do Oriente, mas vocês vão vendo que, como eu também não tive muito tempo para pesquisar sobre vários, só trouxe poucos, vocês vão vendo que vai se afunilando, né? E vai chegar aqui no Brasil, e a gente vai falar também sobre para cá. Então, o primeiro país, quando eu estava pesquisando na lista, né, de países perseguidos, a gente tem o Portas Abertas, que meu pai chegou a comentar sobre, né? Que disponibiliza tudo isso, tudo sobre os países perseguidos, tá lá, o Portas Abertas disponibiliza todos os dados, até como ajudar, até sobre como orar. O Portas Abertas vai ter ali um guia sobre o que você pode orar sobre esses países, né? E o ranking, lá no número 1, tá a Coreia do Norte. A gente sempre fala, né? Meu pai sempre comenta sobre a Coreia do Norte, sobre a situação da Coreia do Norte. Mas é sempre bom a gente relembrar e ter esses irmãos na nossa mente, sempre estar relembrando sobre o que esses irmãos passam lá, né? Então, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, de um regime extremamente fechado, tem seu ditador, eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, mas a pressão aos cristãos lá acontece de um nível assim muito elevado em todas as esferas da vida. Então, quem se converte, quem entra para a família cristã, sabe que vai ter que fazer isso em sigilo. Não vai poder contar para a família, não vai poder contar para ninguém, porque a pessoa passa a ser perseguida, hostilizada, morta, presa, e a nação ela tem pelo menos uns 6 tipos de campos de concentrações, de detenções para os cristãos. Então, quando um cristão é descoberto, ele é levado para as piores prisões, e ali ele não tem boa comida,
boa nada, né? Nenhum tipo de privilégio, nada que um ser humano normal, sadio, precise, né? E alguns especialistas estimam que tem cerca de 50 mil cristãos lá na Coreia do Norte, mas o Portas Abertas, na verdade, ele mostra que tem cerca de 200 a 400 mil cristãos nesse momento lá na Coreia do Norte, presas nessas detenções, nessas cadeias, né? Então, os prisioneiros, eles não podem tomar banho, eles se vestem de trapo, eles dormem em celas frias ou então em barracões. Eles recebem muito pouca comida diariamente, são rações bem limitadas, tem poucas horas de descanso porque eles têm que trabalhar e eles correm risco todos os dias de morte. É um ambiente que é realmente para sufocar, mas mesmo assim a gente vê uma igreja que continua crescendo absurdamente por lá. Irmãos que realmente assim não se cansam de pregar e de sofrer pela causa do evangelho, né? E outro país que eu vi é a Somália, que é uma nação inteiramente de muçulmanos e são não sei quantos milhões de pessoas lá e a gente tem apenas centenas de cristãos lá naquele lugar. Existem vários grupos violentos lá que entendem que o cristianismo é uma ameaça ao islamismo, então o cristão, quando ele se converte, ele é hostilizado. Existem esses grupos violentos, tem até um que é Al-Shabaab, sei lá, que ele quer erradicar o cristão do país, eles expressam isso verbalmente, os cristãos correm todos os dias esses riscos lá, e a igreja continua crescendo, a igreja continua não se acovarda por causa disso. Eu estava também assistindo um outro podcast esses dias. Eu tenho assistido muito podcast que tem a ver com essa questão, né, de igreja perseguida. É algo que realmente Deus tem trazido ao meu coração e ao coração também aqui do pessoal da base. É algo que a gente tem sempre conversado sobre. E eu sempre via, quando eu olhava para esses países perseguidos, eu pensava assim que eu queria tirar eles de lá, sabe? Eu pensava, nossa, a gente tem que achar um jeito de ir até esses lugares e arrancar esses irmãos de lá e trazer para cá, onde a gente pode pregar o evangelho para eles não sofrerem mais por isso. E aí eu estava assistindo esse podcast onde essa irmã, ela conta que ela conseguiu trazer uma menina de um desses países, eu não lembro qual é, faz um tempinho que eu assisti, que ela conseguiu trazer uma menina que é um desses países que é perseguido. E quando a menina chegou aqui no Brasil, ela ficou assustada, ela ficou assim, como se nada fizesse sentido para ela. Porque ela ia na padaria, ela não via os cristãos falando de Jesus para as pessoas na padaria. Ela ia nos lugares, ela não via essa mobilização das pessoas. E ela perguntou, como assim? Vocês não falam de Jesus quando vocês saem? Vocês não pregam o evangelho, é só na igreja? Como assim tem que ter uma estrela gospel para as pessoas irem para a igreja? A oração não basta, isso não atrai as pessoas, a leitura da Bíblia não basta para as pessoas. E ela ficou muito escandalizada e quis voltar para o país dela. Ela falou, não, eu não vou ficar aqui no Brasil, eu tenho que voltar para o meu país e eu quero pregar Jesus lá e eu quero que todos conheçam a Jesus lá, mesmo que eu tenha que morrer por isso. E quando eu vi isso, eu fiquei, como assim? Como assim? E aí, nesse mesmo podcast, a moça conta que ela nunca conheceu um cristão em um desses países. Ela trabalha ativamente com a igreja perseguida, ela nunca conheceu um cristão dessas igrejas que quisessem sair de lá ou que quisessem parar de sofrer a causa de Cristo. Pelo contrário, era um orgulho para eles. Eu quero permanecer aqui, eu quero morrer por Jesus. Eu quero ficar aqui, eu quero sofrer tudo que eu tiver que sofrer por ele. Porque eu amo Jesus e para mim é um prazer morrer por ele. E isso veio de encontro a mim. Eu fiquei, Jesus, eu não sei se eu teria... Jesus, eu acho que eu não te amo a esse ponto. Me ensina a te amar assim, porque... Nossa, eu ansiar pelo sofrimento de Jesus. E é uma coisa que tem vindo assim muito ao meu encontro, sabe? E eu vejo que muitas vezes eu não consigo renunciar a coisas pequenas do meu dia a dia. Eu não consigo renunciar a coisas muito insignificantes. E aí eu vejo esses irmãos que estão lá e estão sofrendo, e estão sendo maltratados, espancados, e estão amando os seus algozes, né? E estão ali vivendo o evangelho, querendo pregar. Sim, eu vou ser chicoteado no final do dia, mas eu não me importo. Eu vou pregar para o irmão aqui na cela do lado. Sim, eu estou sem comer, mas eu vou pregar. E eu não vou murmurar.
E cada dia mais que eu me vejo de frente com essa realidade desses irmãos, eu fico, Jesus, que cristianismo que eu tenho vivido? Jesus, o que eu tenho feito, sabe? Porque eu percebo que muitas vezes qualquer coisinha eu já estou murmurando, qualquer coisinha eu já estou... sabe, é uma coisa que Jesus tem me confrontado. E eu acho que todos nós temos que todos os dias buscar ser confrontados por essa verdade. E eu lembro também de uma história de um pastor, meu pai me enviou essa história também, de um pastor que também não me lembro onde, eu tenho muita dificuldade de lembrar de coisas específicas assim, né? Tava acontecendo um culto e entraram, né? A polícia entrou querendo atrapalhar o culto, querendo impedir o culto, e ele pegou o filho do pastor, se eu não me engano, um bebê do pastor, e jogou pela janela a fim de acabar com aquela reunião, né? De acabar com aquele culto. E ao invés da reunião acabar, a mãe simplesmente se levanta, vai até lá embaixo, pega o filho morto, acho que era a filha, na verdade, pega a filhinha morta, sobe com a filha nos braços, morta, e continua louvando ao Senhor. E aí, acho que um pastor do Ocidente, se eu não me engano, foi até aquela igreja, né, soube do acontecido, foi até aquela igreja e falou, irmãos, nós estamos orando por vocês, pela perseguição que vocês têm passado. E aí aquele pastor olha para aquele irmão, não, irmão, nós é que temos orado por vocês, porque vocês são muito ricos, vocês são muito prósperos, basicamente dizendo, né, vocês têm esquecido a causa de Cristo, a verdadeira causa, né, e às vezes a gente faz isso, né, é óbvio que a gente tem que orar pelos irmãos dessa igreja, mas como o Davidson faz essa oração, na verdade eu acho que a gente que precisa receber a oração deles, porque a gente que tem muito que aprender com eles, porque a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente olha para a igreja evangélica aqui do Ocidente mesmo, e a gente fica entristecido, né? Porque a gente não realmente esqueceu o que é viver o evangelho, realmente esqueceu o que é renúncia, o que é viver a causa de Cristo, né? Então, é importante nós sabermos dessa realidade, é importante nós divulgarmos essa realidade. Por isso que eu falei que eu ia estar trazendo aqui também informação, né? Porque é importante a gente saber da realidade, gente, desses irmãos, tudo que eles passam. Porque tanto para orar por eles, tanto para ser tocados pela história deles, porque isso aviva a nossa fé, isso nos ajuda a entender o que realmente é o cristianismo. Esses irmãos, eles estão realmente dispostos a morrer por Jesus. Eu lembro também de uma história de uma mártir, eu não lembro se foi a Blandina, não me lembro também, mas que ela era muito maltratada, né? Os algozes dela faziam coisas absurdas com ela, todo tipo de tortura. E eu acho que foi ela. E Blandina mesmo. foi, né? E aí ela quando foi para matar ela, decepar ela, o guarda olhou para ela esperando encontrar um olhar de ódio, um olhar de raiva, e ele encontrou ali amor. Ela foi completamente compadecida. Eu não sei se foi a Blandina mesmo, mas eu não lembro realmente nomes assim. Mas ela olha com amor para esse algoz. O Espírito Santo, eu acredito que só pode, né? O Espírito Santo, o fruto dele, o amor, entrou naquela mulher e ela olha para ele com amor e ele se sente completamente constrangido. Como assim? Eu tô acabando com essa mulher, eu vou matar ela, eu tô chicoteando, fazendo todo tipo de atrocidade, e ela me olha com amor. Como assim? E aí a história conta que ele olhou para ela e fala, por favor, não me olhe assim eu não consigo. E ele é totalmente constrangido, e ela que direciona o punho da espada, tipo, faça o que você tem que fazer, eu vou morrer pela causa de Cristo. Como que o amor constrange, e que amor é esse que esses irmãos têm por Cristo? E aí, novamente, me vem, eu realmente estou disposta a morrer pela causa do evangelho, eu realmente estou disposta a morrer por Cristo. E às vezes a gente fala, sim, claro que sim, eu estou disposto a morrer por Cristo. E aí vem a pergunta, mas você está disposto a amar o seu irmão? Porque muitas vezes o nosso irmão nos ofende de alguma forma e nós já viramos a cara. Muitas vezes os nossos irmãos faz o mínimo, nada demais, e aquilo já entra no nosso coração, a gente já fica amargurado, a gente já fica irado. E eu olho para a história dessa mulher, ela tinha alguém que todos os dias a torturava, e ela o olhava com um olhar de amor. Será que a gente conseguiria
Eu sinceramente me pergunto, Senhor, eu conseguiria? Só Jesus mesmo, só o Senhor para me encher do teu amor, porque são realidades que me confrontam, sabe? São realidades que me confrontam e me fazem viver, buscar viver, tentar viver um evangelho mais real, sabe? Um evangelho mais do dia a dia. E aí a gente pensa muitas vezes que a perseguição está muito distante de nós. Ela está lá no Oriente, ela está na Ásia, ela está na África. Mas quando a gente vai para aqui, para a América Latina, logo aqui do lado, a gente tem países que já estão, né, na lista de ranking, no ranking da Portas Abertas de países mais perseguidos. A gente tem Cuba, a gente tem o México, que, aliás, é um país que se diz cristão, mas que é altamente perseguido. E a gente tem a Colômbia, que é outro país também que é de maioria católica, né, cristão, mas que é muito perseguido. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre a realidade dos cristãos lá na Colômbia e vai falar que os cristãos que moram na zona rural da Colômbia são alvo de grupos criminosos e enfrentam perseguição das próprias comunidades indígenas. Então, existem grupos guerrilheiros armados e gangues que controlam e lutam por grande parte do território nacional ainda. Então, a perseguição dessas facções tem se intensificado cada vez mais e é influenciada por interesse político, principalmente causada pelas eleições presidenciais que tiveram no último ano. E eles veem a igreja como uma ameaça ao seu poder, à sua estabilidade, e principalmente quando os membros da gangue se tornam cristãos ou quando os líderes da igreja falam contra a violência, contra a corrupção. E isso leva os líderes da igreja a serem ameaçados, perseguidos, muitas vezes até assassinados. Sem falar nas restrições de mobilidade imposta por meio de ações ilegais. Então, líderes criminosos, olha só, olha isso. Líderes criminosos, eles visam recrutar e sequestrar crianças de famílias cristãs para minar a igreja e forçá-la a se deslocar. E se recrutados, os jovens cristãos são forçados a participar de vigilância, de extorsão, de tráfico, de abusos, de assassinatos, ou então vão ser mortos pela gangue. E as meninas, o tempo todo, correm o risco de serem abusadas, né? Sexualmente falando. E aí, muitas comunidades indígenas lá na Colômbia, há forte oposição ao evangelismo. Então, os membros que abandonam as crenças tradicionais para seguir Jesus podem enfrentar violência ou até mesmo a prisão, ser expulso das suas terras ancestrais, ter seus direitos básicos negados e ficar desabrigado. Então, a intolerância social que foi promovida por esses grupos de pressão ideológica contra as manifestações cristãs no espaço público está aumentando cada vez mais e promovendo um ambiente de autocensura. Quando os cristãos compartilham sobre suas visões baseadas na fé, sobre questões relacionadas à defesa da vida, família, casamento, liberdade religiosa. Então, essa é a realidade, aqui do lado, é a Colômbia, aqui do lado. Então, não está tão distante assim de nós, né? Lá em João 4,35 fala assim: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós temos muita gente esperando as boas novas, pessoas desesperançosas, pessoas nesses países que são altamente perseguidos, que estão realmente querendo ouvir as boas novas do Senhor. Mas a própria palavra fala, né, que são poucos os trabalhadores. São poucos. E os poucos que existem ainda sofrem muita dificuldade, muitas vezes por N motivos. E muitas vezes por falta de apoio da própria igreja, que muitas vezes não seguram a corda em oração por esses irmãos, cobertura espiritual. Tem muitos cristãos na Colômbia nesse momento, muitos missionários na Colômbia, que estão lá pregando o evangelho. E a igreja, muitas vezes, não apoia a causa, não segura esses irmãos, não segura a corda em oração, em contribuição por esses irmãos. E a perseguição, ela está chegando no Brasil de uma forma... A gente tem uma perseguição
em um certo nível que eu nem sei se dá para chamar de perseguição ainda, porque, né, comparado ao que esses irmãos sofrem, o que nós passamos, né, é fichinha. Mas nós passamos por algumas dificuldades aqui no Brasil. E, assim, eu acredito, opinião pessoal minha, que existem perseguição, assim, que muitas vezes é, assim, por causa do evangelho, por causa da verdade do evangelho, mas parte dessa perseguição é culpa dos cristãos, que tem, por mau testemunho mesmo, né? Tem muita gente aí magoada com a igreja, completamente frustrada, porque a gente vê todos os dias um escândalo diferente na igreja brasileira, por exemplo. A gente vê todo dia uma falácia diferente, associações da igreja com A ou B, que torna todo um ambiente de perseguição. Nem sempre, como eu falei, né? Em algumas vezes, sim, pela causa do evangelho, mas às vezes é só por causa própria, porque você não está sabendo amar o seu irmão e está causando prejuízo, né? Escândalo para o evangelho. Então, acredito sim que talvez no futuro, não muito distante, isso aconteça, uma perseguição verdadeira aqui no Brasil. Mas nós estamos num país livre, graças a Deus. Até então, nós estamos num país livre. Nós não estamos na Coreia do Norte, não estamos na Somália, não estamos na Colômbia, nem na lista de 50 países que são mais perseguidos, né, no mundo, pela causa do evangelho. Mas ainda assim, nós temos uma igreja fraca, uma igreja rasa. No Brasil, nós temos 8 segmentos menos evangelizados. Talvez muitos já tenham ouvido falar, né? Sobre os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. E eu não sabia. Até eu vim para cá, aqui, né, no Alcance Amazônico, eu não sabia dessa realidade do Brasil. Ainda mais a gente que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um estado, né, que é bem desenvolvido e tudo mais. A gente pensa que todo mundo vive na bolha que a gente mora. E, na verdade, até no Rio, se a gente for para alguns lugares, a gente vai vendo que não é, às vezes, do jeito que a gente pensa, né? Mas no Brasil existem 8 segmentos que nunca ouviram ou pouco ouviram falar de Jesus. O primeiro segmento são os dos indígenas, menos evangelizados. No Brasil, existem 344 etnias que falam 181 diferentes línguas. Dessas, 164 etnias indígenas, né, ainda são consideradas não alcançadas. 164 são consideradas não alcançadas. E 99 continuam sem nenhum engajamento da igreja. Ou seja, são dezenas de povos sem presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. Essas etnias com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo estão espalhadas por todo o país, com maior predominância na região norte e nordeste. Há dezenas de etnias com portas abertas, aguardando quem queira ir, mas não tem havido disponibilidade de pessoas para se lançar na obra e ir até esses lugares. Segundo segmento menos evangelizado, os ribeirinhos, que é o que eu tenho trabalhado, né, aqui no Alcance Amazônico. Distribuído pelas centenas de rios e igarapés, há na bacia amazônica a maior concentração de ribeirinhos do país, com cerca de 37 mil comunidades, em um raio de 100 quilômetros das principais cidades. A maioria dessas comunidades já foram alcançadas. Os maiores desafios encontram-se em áreas mais distantes e com acesso mais difícil. Apesar de ótimas iniciativas existentes para o alcance desses grupos com o evangelho, estima-se que ainda quase 1 milhão de ribeirinhos com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas em cerca de 10 mil comunidades. Então, assim, eu vou até parar um pouquinho para falar sobre essa realidade, né, aqui dos ribeirinhos. É um povo que tem padecido muito. Eu estive, né, como vocês sabem, lá em março, quase um mês lá no Rio Jacundá, vivendo assim mais intensamente, né? Sem vir para a base, porque aqui na base, o que acontece? São viagens marcadas. Então, tem uma equipe, vai para essa comunidade, vai ficar um tempo lá nessa comunidade, investindo em evangelismo, discipulado, tal, trabalho com as igrejas,
volta para a base e fica. E aí vai outra equipe, é sempre intercalando, sabe? Mas como eu estou nesse projeto, nós ficamos lá quase um mês todo na ilha sem voltar, até pela distância, porque, como eu falei, são 18 horas de barco até lá, depois mais 5 horas e por aí vai. Então, o que eu percebo? Em muitos lugares, né? Como falou aqui, existem muitos lugares que já são dados como alcançados, com a presença da igreja, mas é raso. É raso. O que acontece? A maioria desses irmãos não sabem ler, os ribeirinhos, em sua grande parte, não estudam, até vão para a escola, mas tem a dificuldade, por exemplo, do rio. E lá é rio, não é chão, não é terra, não é asfalto, é rio. Então tem a questão dos barcos para ir. Aí muitas vezes a família não tem barco. O pai usa o barco para poder ir trabalhar, para ir poder para o mato, para poder caçar, né, arrancar as frutas e tudo mais para trazer para a família. Então, o barco que seria da criança para a escola já não tem. Então, a criança não vai. O que a criança vai fazer? Vai trabalhar com o pai para poder trazer comida para dentro de casa. O que acontece? As crianças crescem, não estudam, não sabem ler, não sabem escrever, automaticamente não tem acesso à Bíblia, né? Que é escrita. Então, muitas dessas igrejas que tem lá, eu vejo que não tem conhecimento, eles ainda é muito sincretismo, que é essa mistura de religiões, sabe? Tipo, a igreja chegou lá, mas eles acreditam em Jesus, mas aí eles acreditam no boto, eles acreditam em todos os misticismos, fábulas que tem por lá, e todas essas coisas. Eles acreditam muito nesse negócio de voto, assim, eu tô na igreja, eu vi muito isso lá, a gente teve que aconselhar muito sobre isso lá, da irmã, por exemplo, chegou para a gente falando que ela só estava na igreja porque ela fez um voto a Deus que se o marido sobrevivesse a um acidente que ele tinha sofrido, que acho que ele caiu de um açaizeiro de não sei quantos metros, quebrou não sei quantos partes do corpo, ela fez um voto com Deus que se o marido sobrevivesse, ela nunca mais saia da igreja. Ela estava na igreja por causa disso, mas assim, sem nada, ela ia por obrigação. Ela falou isso pra gente, que ela só ia por causa do voto, sem... Sabe, as pessoas vão à igreja por medo de Deus. Não existe um conhecimento. Parece que as igrejas que foram implantadas lá não trabalharam no discipulado, não discipularam aquelas pessoas, não fizeram nada, só implantaram a igreja. Então, até onde é considerado alcançada, eu me pergunto se realmente foi, porque é essa situação de pessoas que assim vivem, e ele, como eu falei, é muita mágoa, e eles querem resolver tudo no teçado. O teçado é um facão que tem aqui, e mesmo que eles querem resolver tudo assim, tudo no teçado, as famílias se matando, tudo uma ira, um ódio, uma coisa. E eu fico, Jesus, o que a igreja está fazendo, sabe? Tá vindo, mas não tá vindo. Só que é o nome da igreja aqui, só ali, igreja tal, mas parece que não muda. Então, são dificuldades assim que às vezes eu fico muito preocupada. Terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são dos ciganos. Eu nem sabia que existia cigano no Brasil. Ainda que generalizado apenas com ciganos, existem diversas etnias desse povo ao redor do mundo. No Brasil, nós temos a presença de 3 grupos predominantes: os Calão, os Rom e os Sinti, todos com línguas, costumes e culturas completamente distintos. Há cerca de mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, sobretudo da etnia Calão, que estão espalhados por todo o território nacional, em bairros das grandes e pequenas cidades e nos diversos acampamentos, em constante êxodo, ou seja, em constante mudança, né? Estão sempre se movimentando. E há pouquíssimo envolvimento missionário para o alcance desse segmento. E apenas 1% desse segmento da população cigana se diz crente no Senhor Jesus. Quarto, eu acho que é o quarto já, né? Quarto segmento, sertanejos. Pessoal que mora no sertão. A presença evangélica entre os sertanejos cresceu significativamente nos últimos anos, mas ainda tem cerca de 6 mil assentamentos sem a presença do evangelho nos sertões nordestinos. Então, são 6 mil assentamentos que não tem Jesus, não tem a igreja, nunca ouviram falar de Jesus. Quinto segmento, os quilombolas. Aqui também, nas comunidades ribeirinhas, muitas vezes os ribeirinhos, eles são ribeirinhos e quilombolas juntos. E são pessoas que são muito apegadas à causa, né? É muito engraçado isso, aliás, porque eu fiquei muito surpresa. Que em
enquanto a igreja se cala, né? Enquanto a igreja não se envolve, os grupos de esquerda, gente, eles estão aqui. Eles estão aqui trazendo suas pautas, trazendo suas ideologias. É muito engraçado. Teve uma vez numa ilha que eu fui, que eu estava conversando com um menino de 12 anos, a gente trocando uma ideia, né? E ele, vocês tinham que ver, ele tinha, parece que ele já tinha uma planilha assim toda pronta, porque nós somos isso, sofremos isso, e tal, tal, tal. E todo ódio às maiorias, né? E tudo sem muito de pauta mesmo, assim, da esquerda. Muitas ideologias já são totalmente, assim, na cabeça deles. Eles já se veem como vítimas, não como pessoas que podem mudar sua própria história. E tudo isso, assim... aliás, quando teve uma comunidade que eu cheguei e eles estavam, eu com a equipe, né? E tinha um grupo, tô falando o nome aqui do PT, lá, que estavam dando palestras para as pessoas lá, falando, tratando sobre política. Foi na época da eleição, né? Bolsonaro e Lula. Doutrinando, tal, como que é, como pode ser. E é muito engraçado quando a gente conversa com essas pessoas, tá lá na mente dela. E normalmente são pessoas muito inteligentes, então, e que acabam absorvendo, né, o conhecimento que eles estão recebendo. E para tirar isso da mente deles é uma dificuldade, é complicado. Então, enquanto a igreja se cala, o mundo está aí, está doutrinando, está trazendo suas ideologias. Eu fiquei muito surpresa, eu não sabia que tinha isso aqui já para esses lados. Então, o quinto segmento, né, dos quilombolas são formados por comunidades afrodescendentes que se alojaram em áreas remotas nos últimos 200 anos e, então, estão em todas as regiões do Brasil, com maior predominância na região Nordeste, mas, como eu falei, tem aqui no Norte também. Normalmente é ribeirinho e quilombola tudo junto. E eles estão em quase todos os estados. Só não tem quilombola, tem inclusive no Rio de Janeiro. Só não tem quilombola no Acre e em Roraima. Aí não tem nenhuma comunidade lá que seja certificada pelo governo, né? E atualmente há 3.271 comunidades quilombolas com essa certificação, mas o número, na verdade, pode chegar a 6 milhões de comunidades em todo o país. E estima-se que 2.000 comunidades permanecem sem a presença da igreja. Sexto segmento menos evangelizado são dos imigrantes. E no Brasil há cerca de 100 países com a população de 300 mil pessoas. Então, no Brasil tem mais ou menos 300 mil imigrantes de diversos países, mais ou menos 100 países aqui no Brasil. A Síria é o país com o maior número de imigrantes, com cerca de 35% do total aqui no Brasil. São Paulo é o estado que concentra a maior quantidade de imigrantes, seguido do Rio de Janeiro, Paraná, quer dizer, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e os demais estados. Dentre as 100 nações representadas aqui no Brasil de imigrantes, em 27 não há liberdade de envio de missionários ou de pregação do evangelho em suas terras. Mas eles estão aqui. A gente não, muitas vezes não dá para ir lá, mas eles estão aqui, no nosso meio, na nossa nação. E são vidas que muitas vezes perderam tudo, que deixaram seus países de origem devido à violação dos direitos humanos, devido à perseguição, ou então de gravíssima deficiência social, e vai aí por outros motivos. E normalmente essas pessoas chegam aqui completamente desesperançosas, né? Mas a gente conhece aquele que nos dá esperança, né? Nós temos a esperança da vida e nós podemos levar essas pessoas. O sétimo segmento dos menos evangelizados que entrou há pouco tempo são dos surdos. Os surdos são considerados um povo distinto, mas que compartilha da mesma língua que a gente, cultura, né, normas de comportamento. E segundo os dados do IBGE de 2016, há no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e dificuldade de comunicação que totalizam 6,7% da população brasileira. Então, 6,7% da população brasileira são de surdos. E a igreja tem até se esforçado ultimamente para se envolver mais de forma efetiva no alcance dos surdos, né? Tem tido iniciativas de tradução, né, de Bíblia para a língua de sinais, mas ainda a gente tem pouquíssimas de ações intencionais e direcionadas para esse segmento. Então, a gente tem menos de 1% dos surdos que declaram sua fé no Senhor Jesus. Aliás, pouco tempo, quando eu estava lá no sertão, eu fiz amizade com um menino
que eu fiquei muito surpresa porque os pais dele, os dois pais deles eram surdos e a mãe também era cega. A mãe dele era cega, surda, e o pai era surdo. Isso aí. E eu até eu fui curiosa, eu perguntei, né? Eu falei assim, mas como aconteceu? Se os dois são surdos, como que aconteceu, né? Para se casarem, como que foi isso? E aí ele falou que, olha só, a Igreja Católica tem um discipulado. Um discipulado é um encontro dos surdos. É um encontro dos surdos. E a Igreja Católica faz ali o seu... Como que é o nome daquele... Que seria tipo a EBD nossa? Libras. Não, catequese. Isso. Catequese. Faz a catequese por Libras. E aí eu perguntei, mas tem muito surdo lá, assim? Ele falou muito, Manu, são quase 20 surdos que vão sempre lá na catequese com eles, porque eles amam, eles querem ter com quem falar. Imagina, né, gente? A gente ficar 24 horas por dia sem ter com quem falar, sem ter como se comunicar. Imagina a agonia dessas pessoas. Então, eles iam para a catequese para poder aprenderem de Jesus na catequese da Igreja Católica. A Igreja Católica promovia isso, por mais que de forma deturpada, né? E para poder ter com quem se comunicar. E foi ali, através disso, que os pais dele se conheceu e teve ele, a irmã dele. Perguntei até como que era, né, para ele se comunicar com os pais. Ele falou que era pouco diálogo, porque até ele não sabia muito, que ele queria até se esforçar para aprender mais de Libras. Ou seja, está no nosso meio. E aí eu lembro que eu falei para ele assim... Falei assim, poxa, eu tenho tanta vontade de aprender, mas eu admito que eu tenho preguiça às vezes, é tão difícil. E eu não conheço nenhum surdo para me comunicar. Aí ele falou assim, você que pensa. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter primeiro o surdo, por exemplo, o surdo chegar até a nossa igreja, para a gente poder fazer o curso para se comunicar. Mas às vezes Deus está esperando também que a gente tome vergonha na cara e vá atrás de se capacitar para que ele possa enviar essas pessoas até nós, né? Então, os surdos estão aí no nosso meio e precisam de pessoas que estejam dispostas, né, a aprender a sua língua e falar de Jesus, apresentar Jesus para eles. E o oitavo segmento, menos evangelizado no Brasil, são dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. E esse segmento não é sociocultural, né, mas ele é socioeconômico e é dividido nesses dois extremos. Então, os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Segundo os dados do IBGE de 2012, a presença evangélica é expressiva na escala econômica aqui do meio, né? Nós, os pobres, classe média, somos todos, em sua maioria, cristãos. Mas quando se trata desses dois extremos, dos mais ricos, dos mais pobres, a gente vai ter falha da igreja nisso, né? Vai dizer aqui, ó, que em alguns estados brasileiros há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos. Porque é aquilo, né? As pessoas muitas vezes não querem chegar, tem nojo, né, daqueles que vivem, por exemplo, em condição de rua, vivem em lixões, a igreja muitas vezes não se desperta a isso, e os mais ricos muitas vezes é inalcançável, né, para a gente, por exemplo. Teria que ser alguém do meio deles que se convertesse, que pregasse o evangelho. E eu vejo, graças a Deus, pessoas até famosos, né, que têm se convertido e têm... Muitas vezes ainda tem alguns erros, às vezes a gente ainda vê algumas coisas que a gente fica, não, meu filho, não é assim. Mas são pessoas que a gente vê, que a gente crê, a gente tem que ter fé, né? Que Deus está fazendo a obra, que Deus vai mudar, vai mudar e vai usar essa pessoa para chegar nas celebridades, chegar nos ricos dos mais ricos, aquelas pessoas que eu não posso chegar, porque eu sou pobre, como que eu nem frequento esses lugares, né? Então tem que ser pessoas que frequentam também para alcançar. E mais que isso, a gente finalizou aqui, né, os 8 segmentos, mas no Brasil a gente tem os nossos colegas de trabalho, nós temos o nosso irmão, nós temos os nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem Jesus e que deviam nos ter como referência, né? Então, às vezes a gente pensa que missões... existe, na verdade, assim, eu acredito em como eu posso expressar isso, né? Vamos lá.
questão de missões. Existem as missões específicas, que são para um grupo de pessoas específicas, onde Deus chama essas pessoas para saírem de onde elas estão e ir até outro lugar. E existem as missões que é para todo mundo, que é o ID, que Jesus chamou para todos. Então, por exemplo, no momento eu estou enquadrada no perfil de pessoas que foram chamadas para se deslocar, né? Eu saí do Rio de Janeiro, estou aqui no Pará, amanhã eu vou estar indo para o Rio Jacundá para levar as boas novas dessas pessoas. Mas o ID é para todos nós, né? E nós temos pessoas ao nosso redor que anseiam conhecer a Cristo, mas não conhecem muitas vezes porque nós nos acovardamos, não conhecem muitas vezes porque nós temos vergonha. E, para mim, uma coisa que virou muito a chave assim, na minha cabeça sobre isso, sobre missões no dia a dia, né? Sobre viver o evangelho e compartilhar as boas novas a todo momento, uma coisa que virou a chave foi, né, durante a minha tese, quando eu entendi assim, porque a gente sempre fala, né, que o mais importante é viver a Bíblia. O mais importante, a gente fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Mas eu, apesar de eu sempre ter entendido isso, e desde que eu me converti, buscado, né, viver assim o evangelho, parece que nunca tinha caído realmente a ficha do poder disso. Eu ainda pensava que, por muito falar, as pessoas iriam ser alcançadas. E é claro que nós precisamos pregar o evangelho verbalmente, isso é essencial. Jesus fez isso, a Bíblia foi revelada como palavra, né? A Bíblia expressada como palavras, então nós precisamos falar do evangelho. Mas quando eu entendi que, acima disso tudo, quando eu realmente entendi, assim, quando realmente caiu a ficha para mim, que foi assim, na TED, que é a minha ficha, que é o viver, que transforma as pessoas, eu fiquei, meu Deus. Então, por exemplo, eu estou indo lá para o Rio Jacundá, e lá nós vamos ministrar nos cultos, nós temos momentos de devocional, sempre que antes da aula tem momentos de devocional. No meu caso, eu vou ficar com as crianças, né? Eu e a Ayla, de ministrar o coração daquelas crianças, de falar de Jesus para elas, de tratar os pecados delas. Aquilo ali vão tocar eles, com certeza. Mas durante o dia, as brincadeiras que eu fizer com eles, o abraço que eu der neles, o momento que eu poderia usar de ira. Tipo assim, que aquelas crianças aprontam, gente. Olha só, elas aprontam. Agora, em vez de eu chegar e me irar, sai daqui, sai desse barco, eu chegar a sentar eles no meu colo. Está certo, meu amor? É assim que se faz. O que Jesus fala sobre isso? Com paciência, com amor. Isso toca tanto quanto ou até mais. Sabe? Então, esses momentos de a gente compartilhar da palavra é essencial, é maravilhoso, tem que ter. Mas o momento da gente negar a nossa carne e realmente viver o evangelho é crucial. Eles olham, eles reparam nisso. Eu lembro de uma vez que eu estava lá com eles e que eu briguei com eles por alguma coisa que eles fizeram durante a aula. E no dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. O que eles falaram? Ué, tia, você não falou que não podia fazer? Por que a senhora está fazendo? Ou seja, não adianta falar, apenas falar, né? A gente tem que viver. E às vezes a gente pensa que é simplesmente chegar e, Jesus te ama, não sei o quê. O evangelismo estratégico, por exemplo, é uma bênção. Eu acredito que é um recurso maravilhoso que Jesus deu nas nossas mãos, ir na rua e falar. Mas o discipulado também é essencial. A gente está ali no dia a dia, por exemplo, os pais que têm seus filhos, né? Gente, a maior arma que você tem é o maior discipulado, seus mini discípulos ali, né? Que vão seguir a você como você segue ou deveriam seguir a Cristo. E como eu posso dizer, por exemplo, algo que eu percebi lá no Rio Jacundá, que eu percebi que era Deus querendo tratar a questão de afeto. As pessoas lá não são afetuosas, elas não abraçam, elas não sorriem, elas não dizem que amam. E eu chegava naquelas crianças, eu dava um abraço neles. Eu instituí que todo início de aula tinha que chegar e me dar um abraço. E aí, no início, eles vinham tudo assim, com aquele abraço meio assim. E aí, como foi passando o tempo, eles já vinham se jogando em cima de mim, pulando. E dando um abraço, vinham 2, 3 vezes para me abraçar. E eu via, Jesus, como o amor transforma. E aquelas crianças que no início eram tão briguentas, eram
tão mentirosas, eram tão difíceis de lidar, foram ficando mansas, mansas e mansas e mansas. E eu, meu Deus, Jesus, a tua palavra transforma, mas principalmente através da nossa vida. Quando a gente vive e a palavra fica viva através de nós. Então, nós temos hoje essa realidade, desde lá do Oriente até aqui no Ocidente, todas essas dificuldades que eu mostrei, todos esses cristãos sendo perseguidos, todas as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus aqui no Brasil. Nós temos os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho que estão aí esperando que a gente viva o evangelho, que a gente fale de Cristo. Então, que a gente venha realmente ser fiel nisso, a gente venha se despertar nisso, que a gente venha procurar se fortalecer em Jesus e viver verdadeiramente o evangelho, sabe? Muitas vezes a igreja quer militar nas redes sociais, quer vir com ódio, porque Cristo odeia isso, porque Cristo odeia tal. Será que isso vai converter alguém? Você vindo com essa palavra dura assim? Será que não seria melhor você sentar, conversar, ganhar a afeição dessa pessoa e aí sim introduzindo com amor as verdades do evangelho? Porque eu acredito que vão ter vezes que realmente Cristo vai nos chamar para sermos firmes, sermos raça de víboras, né? E tal, mas vai ter vezes que Cristo vai nos chamar para o amor. Senta aqui, vamos conversar. Seja meu amigo, vamos trocar uma ideia. Deixa eu te falar o que eu acredito. E, sabe, essa troca do dia a dia, essa troca do eu com você, sem ódio, sem... E eu vejo que falta isso em nós, sabe? Tem faltado isso em nós. Então, que a gente venha realmente a pensar sobre essas coisas, refletir sobre isso e buscar viver realmente o evangelho, buscar realmente viver Cristo no nosso dia a dia e colocar esses países em oração, sempre relembrar esses países, relembrar esses segmentos, coloca esses segmentos na sua lista de oração, orem pelos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas. E é isso. Falei muito, me perdoe. Amém, queridos, amém. Obrigado, Manu. Louvado seja Deus. Foi muita informação para ser digerida, né? Mas graças a Deus, eu acho, né? Eu creio assim que foi gravado e vai ser compartilhado também no nosso canal para os irmãos estarem sempre relembrando, anotando, orando e acima de tudo, queridos, praticando, né? Praticando. Sede praticante e não apenas ouvinte, diz Tiago na sua carta. Então, que possamos estar atentando para tudo que foi falado, em nome de Jesus, tá, queridos? Eu estarei orando agora para concluir, inclusive orando pela Manu, pela viagem, pela equipe que estará indo amanhã lá para o Rio Jacundá. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, o pastor Alan estará ministrando também a palavra, um tema livre, né, mas voltado à perseguição, ao evangelismo, aos desafios da obra missionária e assim por diante, queridos. Deus abençoe a todos. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de conhecer um pouco mais, Senhor, desses dados, dessas informações, porque são através das informações que também o Senhor muda o nosso coração, nos conscientiza mais, Senhor, acerca dos desafios que nós temos. Cada geração tem o seu desafio, Pai. E à medida que se aproxima o grande dia, o desafio aumenta mais ainda, Pai. E, infelizmente, continuam sendo poucos os trabalhadores, Que o Senhor venha nos usar, Pai. Que o Senhor venha nos dirigir. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, tocar no nosso coração, no nosso bolso, também para não só orar, mas também contribuir, Senhor. Porque se por um lado não podemos estar lá, muitos de nós podemos ajudar aos que estão indo, Pai, para a tua glória. Toma, Senhor, essa viagem amanhã que a equipe da Jocum estará fazendo, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma conta dos barcos, Senhor, dessas viagens. 18 horas de barco, Senhor, é muito tempo. E que o Senhor venha estar guiando, controlando, dando ordem aos seus anjos, Pai, para dar livramentos para os seus filhos, Senhor, que estão nessa grande obra, nessa grande missão, e é tudo para a tua glória, Senhor, para cumprir a tua palavra. Que o Senhor venha ungí-los, Senhor, que o Senhor venha capacitá-los, Senhor. Por que não dizer
ungi-los com dons de sinais e maravilhas, curas, Senhor, ao estender as mãos sobre o enfermo, que milagres aconteçam no nome precioso do teu Filho Jesus, Pai. Que pessoas sejam libertas de demônios, Senhor, para a tua glória, Pai, não para a glória de ser humano algum, mas para a tua glória. Usa, Senhor, cada um dos integrantes ali, Senhor, que estão abrindo mão, Pai, do conforto, abrindo mão, Senhor, de sonhos, de planos humanos aqui da terra para cumprir a tua vontade. Fica com eles, Senhor. Abençoa-os, eu peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém